nós vamos iniciar, é uma estreia, é o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master pela TV Master. É uma honra, um currículo excepcional, extraordinário. Fiz a pré-entrevista, conheci mais um pouco da doutora e agora todo o Brasil e o mundo vai ter acesso a essa informação, porque eu já tenho a meu lado a doutora Daiana Queiroz, que além de tudo é uma grande especialista na nutrição materno-infantil, nas nossas queridas crianças. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Doutora, quando a gente examina, eu sou muito observador, eu já disse, eu me considero um pesquisador, a gente usa também a palavra na área da saúde de investigador. Portanto, eu olho realmente o Instagram, eu verifico as pautas e os temas e utilizo mesmo a inteligência artificial no âmbito do conhecimento, do aprofundamento. Portanto, quando chega esse momento do Saúde Master, eu me considero amparado para os temas que aqui serão discutidos. Já tem o tema principal, alimentos de verdade, feitos com afeto e carinho, tornam a vida mais leve, prazerosa e cheia de saúde. É um fato, isso está em parte no perfil da senhora no Instagram, não é isso, doutora? Isso. Eu digo que é a minha missão, né? Na realidade, é levar a comida de forma afetiva, porque a forma como a gente constrói a relação com o alimento é o que define o que vai ser ao longo da vida. Né, como a gente vai se relacionar, como é que a gente vai se alimentar com esses alimentos saudáveis. Então, como a gente ingere aquele alimento, a gente traz muitas memórias, né, na alimentação. Verdade. E aqui no currículo da doutora, né, eu já falei do mestrado, do doutorado, e uma grande vertente para o que chamamos nutrição de feto, né, ou do feto, e toda a análise a nível das gestantes, da amamentação, que iremos falar, da introdução alimentar, ou seja, são muitas as vertentes que tornaram a doutora uma médica excepcional, salvando vidas e principalmente as nossas queridas crianças. Não é isso, doutora? Isso, essa fase, né, da gestação aos 2 anos é a fase onde a gente consegue ter toda uma formação e ter a possibilidade que a gente fala de mudar gerações, porque a nutrição nessa fase ela é capaz de impactar tanto a curto e a longo prazo. Né? E aquilo que, por exemplo, a gestante ela se alimenta hoje, ela vai impactar tanto no seu filho, mas também no seu neto. Então, a gente tem a capacidade de mudar gerações a partir da nutrição. Doutora, e aqui está dizendo mais de 12 anos de atuação profissional, lógico, na área da nutrição, de forma geral, mais de 2.000 ou 2.000 famílias atendidas, é um número, quando a gente correlaciona com o tempo, a senhora é muito nova, é um número altamente substancial, e eu achei lindo aqui, pena que a senhora não trouxe, não sei porquê, a senhora é mãe de Ana Sofia, que tem 2 anos, uma das idades que eu acho mais lindas. E aí? Ela é minha maior inspiração, né, Sofia? Eu falo que minha atuação profissional é outra depois que eu fui mãe. Ela está agora no balé. Está no balé. Interessante, né? Ela não veio, mas ela com certeza, quem me acompanha na rede social, vê muito ela por lá, né? Porque... Que coisa linda. E 2 anos, lógico, né? A gente sempre, eu tenho sobrinhos, né? A gente fica torcendo que não cresçam, né? Porque é uma coisa tão linda, né? Quando vai crescendo, eu até falei, né? Viralizou aí, né? Já tem até editora querendo que eu lance as histórias, né? Que eu conto. As histórias, vamos dizer assim, bem pitorescas, de terror para crianças, né? Causou uma sensação, já teve a editora, Fábio, estão atrás da minha história inédita, é uma série já que eu conto para meus sobrinhos, da Mulher Sem Cabeça, e a sensação é total. Aí quando eu entrevisto, que é o caso, profissionais, temos trazido muitas,
e muitos dessa área que lida com a criança, a gente está, além de tudo, trabalhando a base, a prevenção. Se você trabalha a prevenção, que é o ideal, desde a escola e a família, você vai ter adolescentes e idosos cada vez mais saudáveis. Não é isso, doutora? Com certeza. E principalmente nessa fase de 2 anos, né, que 80% do cérebro da criança é formado. Então, toda a formação cognitiva, sensorial, alimentar, as memórias, né, que são captadas nessa fase, é o que vai levar para a infância, para a vida adulta, né, a prevenção de doenças, uma melhor longevidade, né, as pessoas vão ter a possibilidade de viver mais, viver saudável. O que a gente tem visto hoje é um número excessivo do aumento de obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis, e a base está exatamente ali na alimentação, que não está inadequada, na falta de atividade física, na péssima qualidade do sono. Então, a gente tem a possibilidade de começar isso diferente desde o início da vida. E vamos começar, vamos ver o primeiro tema que aparecerá e a nossa discussão. Chegarão perguntas na interação normal, tivemos também, ou sempre temos, o que antecede o programa. Eu faço as pré-entrevistas, divulgo com antecedência, e aí vem os questionamentos. Esse foi um questionamento dessa semana, eu resolvi tocar com toda prudência, toda tranquilidade. Aqui nós queremos e sabemos salvar vidas. Fórmulas infantis, os chamados leites artificiais, que há todo um parâmetro para se poder divulgar. A doutora vai falar e depois eu digo o que se tornou fato nessa Semana Nacional. E aí, doutora? Então, quando a gente fala de fórmula infantil, sempre é importante dizer que o melhor, né, alimento é o leite materno, é aquilo que a gente vai orientar. A gente sabe que o leite materno, ele supre todas as demandas, ele é completo, e nenhuma fórmula infantil consegue se igualar ao leite materno. Mas, em algumas condições de doenças, em algumas condições de patologias dessa mãe, uso de medicamentos, ou às vezes mesmo dificuldades que impossibilitam essa mãe de amamentar, né, que ela não consegue ali amamentar com orientação profissional, mas não foi possível, o melhor substituto vai ser as fórmulas infantis. Né? Então, as fórmulas infantis, elas são produtos que são formulados para substituir o leite materno nessas condições. E aí, realmente, o Ministério da Saúde traz como o melhor substituto, porque ele vai ter toda uma resolução da Anvisa, do Códex Alimentares, para se aproximar em relação a macro e micronutrientes, né, e suprir a demanda nutricional que aquele bebê precisa. Então, a gente vai ter fórmula infantis de vários tipos de fórmulas infantis. A gente tem a fórmulas infantis que a gente chama de partida, que é aquela para os bebês até os 6 meses de vida, e tem a fórmula de segmento, que é de 6 a 12 meses, e da primeira infância, que é de 1 a 3 anos. E também a gente vai ter fórmulas de acordo com a demanda. Então, por exemplo, uma criança que é alérgica à proteína do leite, né, e a mãe não conseguiu manter essa amamentação, precisou de um substituto. Então, a gente tem uma fórmula infantil específica, né, à base de aminoácidos para essas crianças. Crianças que têm refluxo, a gente também vai ter uma fórmula infantil. Então, o que é preciso a gente entender é que fórmula infantil não é uma coisa que é brincadeira, que a gente chega lá no mercado e escolhe qualquer uma. Né? Precisa ter um critério, precisa ter entender realmente se é necessário o uso dessa fórmula, né, infantil. Ela tem que ser bem prescrita por um profissional pediatra, um nutricionista materno-infantil junto, para que ele consiga realmente ser definida qual é a fórmula ideal para o seu filho, né, naquela condição que foi necessária. E essa semana, só para exaltar, eu comuniquei no primeiro bloco que iríamos tocar em alguns temas sensíveis, mas com toda tranquilidade aqui, é uma matéria do G1 que está dizendo, eu vou sintetizar, obviamente, que alguns influenciadores digitais que têm milhões e milhões de seguidores estão, divulgando produtos, mas temos que entender que, dependendo do produto e da divulgação nesse âmbito dos leites artificiais, a lei brasileira
proíbe publicidade de fórmulas infantis para crianças com menos de 1 ano. E existem várias outras jurisprudências nessa história. Portanto, às vezes, isso pode ocorrer de um influenciador digital que agrega milhões e milhões de pessoas. Com essa publicidade, pode desmotivar o ato da amamentação. Não é isso, doutora? Exatamente. Essa entrevista, ela traz, inclusive, né, porque na resolução ele deixa uma brecha, né, que essas fórmulas após 1 ano, elas foram feitas depois que a resolução do NDB-CAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos, foi feita. Então, acabou ficando essa brecha e alguns, né, foi feita a propaganda de forma exacerbada. Então, quando a gente faz essa propaganda, a gente pode estar desestimulando aquela mãe que está ali amamentando, né? A gente sabe que o leite materno é a melhor opção, é a melhor opção para a criança, para a mãe, para a sociedade, né? É mais econômica. Então, é muito importante que a gente tenha prudência, né? E que, de fato, essas propagandas elas não sejam estimuladas, né? Principalmente, como eu falei, porque não é uma receita de bolo. Não é como a gente pega um leite lá integral no mercado e leva para casa. Fórmula infantil ela tem prescrição médica, então ela precisa ser bem prescrita e quando necessário. Logicamente, eu não vou citar nomes de influenciadores digitais, obviamente. Observei alguns, até da Paraíba. Aqui na matéria, vou falar o que está na matéria do G1, está sendo movido um processo, é lógico que isso tem todas as instâncias, as averiguações, mas inicialmente, vamos dizer, o processo é contra a Nestlé e a Danone, e um projeto, no caso, o processo, melhor dizendo, que inicialmente pede uma indenização na casa dos 60 milhões. Portanto, a gente tem que entender que um influenciador digital, quando faz essa propaganda, ele também entra aí na cadeia de responsabilidades, que pode levar até a cadeia. Portanto, temos que ter todo o cuidado, porque quando a gente lida com criança, tudo é naturalmente mais delicado. Nós temos que ler. Para se chegar num programa, para esse momento que se dá agora e os vários outros, quase 500 entrevistas, nós temos que nos preparar. Essa é a fundamentação. A fundamentação está no conhecimento diferenciado. Portanto, eu fiz questão de colocar esse tópico. Eu sei que vários outros programas, emissoras, de forma até bem interessante, deve trazer esse tema, porque é um alerta. Acontece, às vezes, da pessoa, mesmo sem saber da lei, aí está divulgando ali, de forma inocente. Acontece também. Por isso que é importante ler e aprender. E o programa Saúde Master tem essa fundamentação diferenciada. Salvar e transformar vidas. Vamos ver a próxima tela que virá, para que possamos argumentar. Falei, a doutora vai exaltar a máxima importância da amamentação. Não é isso, doutora? Exatamente. Então, como a gente falou, o leite materno é o melhor alimento. É aquele alimento que é bom para a mãe, para a sociedade, para a família, para o ambiente. A partir do aleitamento materno, a gente consegue prevenir doenças. Então, além desse aleitamento, ele suprir toda a demanda para o crescimento, desenvolvimento de um bebê, não precisa substituir, botar nem com água, nem com suquinho, só o leite ele é suficiente para suprir esse bebê exclusivamente ali até o 6º mês e pode manter essa amamentação por 2 anos ou mais. Eu sempre falo que o tempo é da mãe e do bebê. Ele vai estar prevenindo, ele possui anticorpos, né, esse leite materno, esse anticorpos aí que é mãe e bebê, então ele vai estar prevenindo doenças infecciosas. A gente já tem estudos mostrando aumento no QI,
Então, crianças, né, tem um estudo de coorte bem interessante, que traz que as crianças que amamentaram por mais tempo, elas se tornaram com maior QI e eram melhores sucedidas financeiramente. Então, o quanto que a amamentação ela pode impactar? Prevenção de alergias e a longo prazo também, né? A gente vai ter a amamentação, ela previne a obesidade, a diabetes, e uma coisa muito importante, às vezes, que as pessoas não sabem, é que aquele bebê que amamenta, ele já experimenta sabores via leite materno. Então, são crianças que tendem, lá na fase que a gente vai falar da introdução alimentar, a aceitar melhor os alimentos, porque ele já tem conhecimento com os sabores. E eu vejo, Fábio, que existe muita insegurança, né, da amamentação, principalmente nesse início, acho que você recebeu aqui, né, consultoras de amamentação que falaram sobre isso. Então, eu até trouxe aqui para mostrar... Pois não, doutora, vamos observar aqui. Que aqui vai mostrar o tamanho do estômago do bebê. Então, você consegue ver que é o bebê aqui no primeiro dia, terceiro dia, aqui depois de uma semana e um mês. Então, você vai vendo que mesmo naquela produção pequenininha, que a gente tem a sensação que é um leite mais ralo, né, que as mães falam, aquele leite ele é riquíssimo, que a gente chama de colostro. Ele é altamente nutritivo, rico em anticorpos, ricos em vitaminas e minerais. Então, o bebê ele precisa de pequenas quantidades nesse início. E esse volume ele vai aumentando ao longo dos dias. Deixa eu interagir aqui com a senhora, né? Eu sempre gosto muito, viu, doutora, de tudo que os profissionais trazem aqui logo no início, né, doutora? Isso, no primeiro dia. Primeiro dia aqui, doutora? Terceiro dia. Terceiro dia. 7 dias. 7 dias. E aí, a partir de 30 dias. 30 dias, quer dizer, uma evolução até rápida, por isso desse cuidado total. Isso, não é isso, doutora? A gente fala que a amamentação ela é uma orquestra, né? Porque começa realmente com aquele colostro até o terceiro dia, depois essa mãe vai ter a fase da apojadura, que vai justamente aumentando esse volume aí para o 7º dia, e entre 15 e 30 dias ela vai estabilizar mais ou menos a produção, ou seja, o corpo vai entender a demanda que esse bebê precisa, essa mãe vai se conectar, então ele vai produzir de acordo com essa demanda do bebê. Então, por isso que não existe leite fraco, não existe o leite que não está servindo, ele é maravilhoso e ele vai justamente fazendo essa sincronia com o bebê, né, nesse conhecimento. Ô, doutora, aí quando terminar a fase de amamentação, acho que pode pendurar isso aqui no berço. Não é, doutora? Uma ornamentação brincar, né? Já economiza, né? Eu tenho sempre pensado nessas histórias. Vamos ver na sequência, Alisson, agradecendo, já pode lançar o próximo tema aí na sequência, para que a doutora, esse é uma ação vital, como bem diz aí, a introdução alimentar. E para isso a doutora trouxe, obviamente, alguns alimentos, uma cadeia alimentar, para que possamos entender e aprender ainda mais. Não é isso, doutora? Doutora, mostre aí, fique à vontade o que a senhora quer dizer a respeito da introdução alimentar. Então, esse tema da introdução alimentar é vital, é muito importante, porque a introdução alimentar é uma fase de construção. A gente fala que é uma alimentação complementar, então lembrando que o leite materno é o principal alimento. E o foco nessa fase é justamente a criança aprender sobre os alimentos e formar sua relação com os alimentos. Então, a forma como a criança é alimentada vai determinar como é que vai ser esse relacionamento com os alimentos ao longo da vida. Existem várias formas hoje de alimentar, né? Então, a gente vai falar do BLW, do amassadinho que a gente oferece na colher. E o que é que eu costumo falar? Que quem escolhe como vai se alimentar é o bebê. Então, a gente precisa dar a oportunidade para ele escolher como ele deseja se alimentar. Então, a gente pode oferecer amassado na colher, aproximar essa boca do bebê. Se ele aceitar, ótimo. Mas é importante também que esse bebê ele interaja com você junto na refeição. Então, muitas vezes, quando a gente oferece esse alimento mais inteiro para essa criança, ela tem a possibilidade de, além de conhecer esse alimento, ela tem toda uma questão aqui visual, sensorial, de cheiro. Então, ela tem a capacidade de pegar, de levar até a boca. Então, quando ela tem contato com os alimentos, ela aprende sobre o alimento. Aí já ajuda, obviamente, na evolução, inclusive aqui, nesse caso, né, o brócolis, né? Isso. Lindíssimo, né? Belíssimo, né? Porque a criança aqui, à medida que a pessoa, a mãe, a família for introduzindo alimentamente, já pode pensar na árvore,
na natureza, né, doutora? Na sustentabilidade. Doutora, eu dei 27 anos aula, viu? E eu gosto. Vamos ver outra coisa. Eu estou vendo aqui a banana, que é extraordinária, né? Isso aí é fantástico. Né? Essa aqui é uma forma que a gente oferece para o bebê, que a gente fala que é uma forma segura. Existe muito medo das mães do engasgo. Né? Ah, doutora, sensacional. Peraí, doutora, esse é um momento único. Eu estou vendo aí que até a forma que está disposta para levar ou para oferecer à criança já é utilizando uma técnica, né? Verdade? Isso. A gente fala que o tamanho do alimento ele precisa ser do tamanho do indicador da mãe para que o bebê consiga segurar esse alimento com firmeza e levar até a boca. Alimentos que possuem casca, como, por exemplo, a banana, né? Se a gente deixa essa casca, facilita para esse alimento não escorregar. Então, por isso que a gente está vendo aqui uma banana que está com a casca e uma parte dessa banana eu vou deixar para esse bebê levar até a boca, para ele explorar. Quando a gente faz isso, a gente dá confiança. Porque eu sempre comparo a introdução alimentar. Imagina que você nunca dirigiu e dizem para você, olha, eu quero que agora você dirija e me leve a tal local. Você não vai querer ir, porque você não conhece. Então, às vezes, a gente faz isso com o bebê. Senta ele na cadeira e quer que ele raspe o prato. E não é assim. Ele precisa conhecer, ele vai pegar, ele vai visualizar, ele vai cheirar esse alimento. E, no momento que ele se sente pronto, ele vai comer. Então, por isso que reduz as expectativas nessa fase e deixar que esse bebê conheça esse alimento. E lembre que o leite materno ele vai ser ali o principal, né? Ou se tiver, no caso, em fórmula infantil. Doutora Dayana Queiroz dando um show, uma experiência grandiosa na área materno-infantil em várias e várias vertentes. Eu estou vendo outra coisa aqui, ovos no caso, isso. Que é altamente nutritivo, né? Acabou aquela história, antes era só a gema ou só a clara, hoje dizem, né? As coisas mudam também. O segundo melhor alimento do mundo, e aí, doutora? Isso, exatamente. Aqui mostra como a composição de um pratinho, porque o bebê, desde o início, né, ele pode consumir um prato completo, com todos os nutrientes. Então, aqui a gente pode colocar aqui 2 legumes, né? A gente tem aqui beterraba, abobrinha, ou a cenoura, uma batata inglesa, um ovo, e aqui a gente poderia colocar mais ali o grupo dos feijões. Aí, doutora, deixa eu só levantar um pouquinho para a câmera pegar ainda melhor. Está aqui, ó, que a doutora gentilmente trouxe, eu acho que dá para observar. E aqui, ó, temos, né, um pedacinho, já tudo num tamanho adequado, né, para a criança. Isso. Aí temos aqui, o que é isso aqui, doutora? É uma abobrinha. Abobrinha, eu acho que eu nunca comi, doutora, mas é bom, né? Nutritivo, né? Aí aqui, doutora? Beterraba. A beterraba é extraordinária, né? Também não gosto não, doutora, mas eu sei que é extraordinária. E aqui? Cenoura. Cenoura, aqui eu gosto. Sensacional. Gosto muito com sal, né? É recomendado não, mas estou falando de mim. As crianças é outra história, né, doutora? E aqui, doutora? É a batata inglesa. É um exemplo de um carboidrato, né? Então, aproveitando que você mostrou o pratinho, aqui a gente tem um que a gente chama da composição de um prato. Essa composição é o que a gente considera um prato saudável. Isso tanto para o bebê como para a família como um todo, né? Uma gestante. Então, a gente tem aqui justamente o que compõe. Então, as pessoas têm aquele mito que bebê não pode comer comida, tem que ser sopinha. Não, o bebê deve comer comida de verdade desde o início. Então, legumes, todos os tipos de carne, inclusive, como você falou, ovo é ovo inteiro mesmo, com clara e com gema. O bebê já pode comer, inclusive, peixe, camarão, tudo desde o 6º mês. Né? Então, são 5 grupos alimentares que vão compor. São os grupos, né, doutora? Aí, doutora, vou só tirar, eu sei que aqui está a divisão dos grupos, né? Vamos mostrar para essa câmera ali, por favor. Acho que agora visualizou ainda melhor. Aí, no caso, são esses grupos alimentares. As pessoas encontram, obviamente, muito isso na internet. Eu, quando estive pesquisando, eu notei, até pelo conhecimento, e isso eu tenho falado muito, procurando exaltar muito, que mesmo na área da saúde, graças a Deus, as coisas mudam, né? A vida é feita de mudança. Eu, quando peguei cadeias alimentares na internet de anos anteriores, a gente nota que houve toda uma mudança e adequação. Tanto quando a gente traz um tema para cá, a palavra atualização, ela sempre estará em evidência, não é, doutora? Porque eu notei que vai mudando, é natural. É para isso que a senhora estuda todo dia e salva vidas constantemente, não é, doutora? Exatamente. Muitos alimentos que antigamente eram
né, tidos como ruins, hoje já são bons, porque a ciência muda, ela vai mudando, a gente vai descobrindo. Então, hoje o que a gente sabe é que todos os alimentos que sejam saudáveis, né, aquele alimento in natura, que a gente fala, ou seja, tirou ali da terra e botou no prato, o bebê pode consumir. Então, todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, todos os tipos de carne, todos os tipos de carboidratos que eu representei aqui pela batata inglesa, mais o arroz, o macarrão, né, e todos os tipos de feijão. Então, é mais próximo da família possível. Muitas perguntas chegando, já estão elogiando aqui, tudo aqui é personalizado, né? Que eu estou tomando mais água, a minha média era de 1 copo dia, já está aumentando, o público cobra muito, tem muito cuidado comigo, isso é muito importante, né? Agradeço imensamente, é o que eu sempre digo, a rede que foi formada para se salvar vidas, com quase 4 anos de programa, agora em agosto, e mais de 500 entrevistados ao vivo e presencial, é uma coisa única até a nível mundial. E é por isso, tratando-se de cuidados, eu vou falar agora da Acuidar. Eu tenho muito orgulho em falar da Acuidar, porque quando iniciou a divulgação aqui no programa Saúde Master, há cerca de 3 anos e meio, aproximadamente, só tinha uma unidade a cuidar, que é a unidade de João Pessoa. Só que com as franquias a cuidar, que habitualmente houve um crescimento, eles estão hoje em mais de 80 cidades. É de impressionar esse crescimento, mas fruto de quê? De trabalho, de dedicação, uma equipe multidisciplinar nunca vista no Brasil. Eles ganharam o prêmio agora recentemente. Melhor empresa de cuidadores de pessoas do país. Daqui a pouco virá a Cuidar Internacional. Vocês veem aí imagens, eu tenho divulgado, lógico, é um dos nossos patrocinadores aqui do programa Saúde Master de Excelência, e podem observar nas próximas imagens, irá aparecer os cuidados que são gerais. A gente pensa logo no idoso, mas no caso da Cuidar, se dá toda uma vertente altamente ampla. Envolve a criança, a gestante, o adolescente, logicamente o idoso, no ambiente clínico ou domiciliar e também, obviamente, hospitalar. Se você quiser saber das maravilhas da Acuidar e toda essa rede integrada em mais de 80 cidades, é só entrar no site que deve aparecer aí na sequência, acuidarbr.com.br. Eu vou repetir, acuidarbr.com.br. Você estará diante da empresa que tornou-se a melhor e a maior do país em cuidar de pessoas. O doutor Vitor Hugo, os idealizadores da Cuidar, com a sua esposa, a doutora Jéssica Ramalho. Eu quero avisar e ressaltar que no mês de agosto, o próximo mês, teremos uma entrevista com o casal, uma entrevista aqui sensacional, e aí eles vão falar das novidades da Cuidar. Essa foto, eu gosto de ressaltar, é mesmo, é parte da equipe a Cuidar só da cidade aqui de João Pessoa. A Cuidar já está em mais de 80 cidades, tem em Campina Grande, Patos. Isso é parte, vou repetir, só da equipe multidisciplinar a Cuidar da cidade aqui de João Pessoa. Portanto, acuidarbr.com.br. Vamos dar continuidade, estamos no segundo bloco sensacional, entrevistando a doutora Daiana Queiroz, que está dando um show. Doutora, a senhora trouxe também uma cestinha ali, se a senhora puder trazer também aqui para que o público possa visualizar, e o Alisson já pode lançar a próxima informação, e a partir daí vamos fazer
toda a interação. Vamos ver o que aparecerá. O tema principal sempre aí na tarja. O código QR, se você quiser perguntar, aponte a câmera do seu celular. Vamos ver o que virá. A nutrição gestacional. Isso aí é fundamental. Eu sei que a senhora é uma grande especialista. Sei também que o número de gestantes, de grávidas que assistem o programa Saúde Máquina é uma loucura pela interação que se dá. O pós-programa não paramos nunca de salvar vidas. E aí, doutora? Então, a nutrição na gestação ela é essencial. A gente fala que a gente tem a possibilidade ali na gestação de prevenir ou aumentar o risco de doenças, pelo que a gente chama de epigenética. Que é justamente como esse ambiente, a gente vai ver a qualidade do sono, a presença da atividade física e uma alimentação variada. Então, isso aqui, né, nessas frutas, nesse prato, vai representar exatamente o que deve ser a base de uma alimentação na gestação, que é comida de verdade. Né? Então, a gente coloca aqui que metade do prato dessa gestante precisa ser de verduras. Né? Então, quanto mais variada essas verduras, folhosos verdes escuros, quanto mais variado e colorido, mais nutriente você vai estar passando para você e para o seu bebê. Né? A mesma coisa em relação às frutas. A gente precisa variar, as pessoas têm o hábito de consumir a mesma coisa. A gente escutou aqui fala, não, eu não gosto disso, eu não gosto disso, mas a gente precisa ter uma variedade desses alimentos. Né? Muito importante. Verdade, mudar, às vezes, a forma de apresentação. Né? Eu não gosto de uma forma assim, mas eu faço de outra forma e eu já me adequo melhor. Então, a base da gestante deve ser comida de verdade. Doutora, eu estou vendo aqui, eu queria que a senhora invertesse agora, trouxesse essa cestazinha com frutas deliciosas aqui. Eu gosto sempre de examinar e vou perguntar à senhora aqui o abacaxi, né, doutora? Isso. Aqui é sensacional. Doutora, uma pergunta. Para uma criança, eu sei que depende da idade, não seria uma fruta muito ácida? Não, desde os 6 meses já pode ser ofertado para a criança. 6 meses, doutora? 6 meses. Sensacional. E nós temos aqui, acho que a cidade de Sapé ainda tem abacaxi. Eu vou até pesquisar, parece que tem muito e são muito saborosos, né? Eita, doutor, esse aqui foi a minha salvação na bariátrica, o caju. Mas esse aqui, a forma com que ele causa a cicatrização é uma coisa impressionante. O caju, eu devo muito a minha vida ao caju. Sensacional. Agora está muito caro, viu, doutora? Mas diga aí, além dele ser excelente fonte de vitamina C e fibra, ele é muito bom para fazer desses enjoos da gestante, né? Então, alimentos azedos, como abacaxi, caju, limão, laranja, vai aliviar bastante essa sensação dos enjoos e as náuseas. Aí, doutora, deixa eu ver, doutora, melancia? Melancia. Eita, isso aqui é sensacional, né? Porque quando você dá a sorte, na maioria das vezes, de pegar ela docinha, aí é mais delicioso. Agora, doutora, tem que ter um cuidado aí, né? A diabetes, porque pode se transformar em açúcar no sangue. É isso mesmo, doutora? A melancia é um alimento que tem baixo teor calórico. Então, assim, em 100 gramas de melancia, a gente tem 30 calorias. Então, ela é muito baixo o teor calórico dela. Porém, ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, o açúcar da melancia ela chega muito rápido na corrente sanguínea. Então, normalmente, a gente sempre associa o consumo da melancia com outros alimentos que vão diminuir essa velocidade. Então, uma castanha, uma proteína como um iogurte, ou até mesmo no suco verde, né? A melancia, uma curiosidade, ela tem o que a gente chama de citrulina. Nessa polpa branca que todo mundo descarta, ela tem o que a gente chama de citrulina, que é muito interessante para melhorar ali o fluxo uterino, né? Prevenir aí a pré-eclâmpsia para mulheres que estão aí com essa pressão aumentada também, ela vai ser muito positiva. Doutora, eu sei que no consultório da senhora, a senhora vai falar daqui a instantes, aí a senhora tem todos esses artifícios, né, que estão no conceito didático da saúde. Doutora, eu estou vendo que tudo tem uma carinha, né, para ficar mais atrativo. Eu acho que as crianças querem levar também, né, doutora? E aí, doutora? Porque fica tudinho, deixa eu levar... É complicado, né, doutora? Sempre lá no consultório eu tenho muitos brindes, né? Então, elas bacana, têm muito doutora. Lúdico e sempre elas levam alguma lembrancinha. Doutora, eu não identifiquei ainda esse daqui, mas diga aí. Essa é a maçã. É porque a maçã, tá certo. Ela tá da cor da minha logo, né? Da minha logomarca. Entendi. Mas a gente sempre traz essas frutinhas de forma lúdica porque a gente atrai a criança, né? Então, a gente atrai o lúdico para a criança. Moranga, doutora? Ou não? Esse é a beterraba.
A beterraba, mas doutora, e o morango? Pareceu com o morango, viu, doutora? Mas o morango também é bom, doutora? Criança... Sim, também baixo. A questão do morango é a questão dos agrotóxicos, né? Então, acaba não sendo uma fruta de primeira escolha, porque tem uma alta dose de agrotóxicos normalmente. Mas é uma fruta também que é muito nutritiva. Doutora, eu vou ver se eu acerto, viu? Tá parecendo uma pera. Acertei, doutora? Acertou. Doutora, fala aí da pera para as nossas crianças. É também um alimento rico em fibra, né? Normalmente as crianças aceitam muito, até porque pelo sabor ser mais neutro. Então, também um alimento que pode ser oferecido desde o 6º mês de vida. Se for para oferecer em pedaços, como mostrei anteriormente, a gente precisa cozinhar, porque é uma frutinha mais dura. Mas Doutora, também é bem interessante. A beterraba, de novo? Essa é a berinjela. A berinjela, mas doutora... E aí, doutora? A berinjela é um legume que normalmente as pessoas desprezam, né? Mas a gente pode fazer de várias formas. Um caponato, uma lasanha de berinjela, que é maravilhosa. Tem baixo índice glicêmico. Então, para mulheres aí que estão com diabetes gestacional, é uma excelente estratégia. Aqui já falamos um pouco, né, da banana. A banana, inclusive, sabemos, né, a medicina já comprovou que para os efeitos, até na depressão, ela é vital, né? Portanto, a banana aqui, ela causa uma extensão muito grande dentro do conhecimento, eu digo conhecimento já comprovado, né? Em pesquisas nacionais e internacionais. Portanto, a banana é sensacional, não é, doutora? A banana é o xodó, né? A gente consegue fazer muitas receitas, estimula ali a sensação de prazer, né? Então é ótimo para colocar, por exemplo, ali numa ceia, junto com um pedacinho de chocolate. A gente tem esse relaxamento já aí para o dormir, é excelente. E é por isso que agora, nesse momento, nós sempre tivemos e divulgamos aqui o nosso cuidado com a vacinação. E eu vou falar de uma empresa que, na verdade, é uma franquia, está em mais de 40 cidades no Brasil, e especificamente aqui em João Pessoa, fica ali na parte externa do sensacional Meg Shopping. Eu me refiro ao Doutor Vacina. Vocês estão vendo aí, inclusive, além de tudo, todas as vacinas, o leque vacinal, elas são importadas e têm o melhor preço do Brasil. São as melhores vacinas do mundo, porque os laboratórios são poucos. Os laboratórios. Chegam essas vacinas para o Doutor Vacina, as melhores vacinas do mundo, só que lá eles têm também, além de tudo, de equipe, os melhores preços do Brasil. Vocês estão vendo fotos da estrutura, vamos dizer, física. Repito, é bem fácil. Aqui em João Pessoa, na parte externa do Meg Shop, está aí a doutora Adriana Mattioli, uma grande amiga, está viajando agora, com certeza prospectando ações ligadas com o Doutor Vacina. Brevemente, creio que em Campina Grande, outros bairros aqui também podem vir a contar com o Doutor Vacina, e até o Recife, que se somarão a essa grande rede de mais de 40 cidades no Brasil. Você colocando nos buscadores Doutor Vacina, ou então DR Vacina Manaíra, você chegará justamente no Doutor Vacina de João Pessoa. Se quiserem maiores informações, está esse número, 981925555, dá direto com o WhatsApp. E aí, se você precisar saber alguma informação, preços da vacina, também há todo aquele atendimento quando solicitado domiciliar, e você tem uma certeza, você estará diante de grandes profissionais e de uma empresa que tem um amparo nacional. Portanto, pensou em vacinação, você já deve pensar no Doutor Vacina. Estamos no segundo bloco, ao vivo, uma entrevista sensacional, tratando das nossas crianças. E essa informação tão importante, tão diferenciada, que caracteriza a essência do programa Saúde Master. Vamos ver a próxima tela que aparecerá para que a doutora possa comentar. Vamos ver aí na sequência, diz, o futuro da nutrição materno-infantil. Doutora, o
O olhar no futuro, sabemos, né, da inteligência artificial agregando os novos sistemas, as pesquisas que se aprofundam, até a nível nacional também é importante frisar que com a pandemia várias ações, vamos dizer, foram dinamizadas e nós temos um olhar, eu sempre vejo de forma muito positiva, mas eu quero principalmente a opinião da senhora. E aí, doutora? Então, eu sou suspeita para falar do futuro da nutrição materno-infantil, porque é o que acredito, né? Eu acredito que a nutrição materno-infantil tem um poder realmente de fazer a diferença nessa e nas próximas gerações, porque o que a gente chama, como eu falei anteriormente, né, de epigenética, que é essa mudança que a gente consegue a partir do ambiente, né? Então, o sono, o estilo de vida e a alimentação, e essas mudanças positivas que a gente pode prevenir doenças ao longo prazo, elas são herdáveis, ou seja, ela passa para outras gerações. Então, a partir de uma alimentação saudável, dessa relação também com esse alimento, a gente vai conseguir aumentar essa longevidade, melhorar a relação das pessoas com os alimentos, diminuir, né, o número de doenças que a gente tem hoje, reduzir, né, a obesidade, a diabetes, as outras questões neurológicas também que têm surgido em grande quantidade. Então, a nutrição ela tem esse poder, né? As pessoas já entenderam, inclusive, que hoje se busca mais os alimentos mais saudáveis, diminuir, ali que a gente fala de descascar mais e desembalar menos, isso é essencial para que a gente tenha um futuro melhor para as nossas crianças. Doutores, estão perguntando muito aqui, isso já foi alvo, inclusive, de outras entrevistas, como conseguir tirar as telas das crianças para que elas possam se alimentar melhor. E aí, doutora, porque está uma situação muito séria. Na minha ótica, como uma pessoa amante da tecnologia, eu acho que aí tem que ter todo um equilíbrio. Eu vou citar o exemplo da minha sobrinha, né, em Manaus, que agora está de férias. Férias sempre uma situação delicada, até a nível de alimentação. Só que os pais, eles seguem todo, vamos dizer, um protocolo, né? É aquela coisa, nem ceder demais, não é? Tem todo aquele detalhe. Eu acho que a palavra central, a senhora vai dizer com todo balizamento, deve ser o equilíbrio dentro da inteligência, dentro do conhecimento. E aí, doutora? O que a gente tem assim com os estudos é que até 2 anos o ideal é 0 telas, porque já tem estudos mostrando realmente a influência, não só na alimentação, mas como na fala, no desenvolvimento neurológico, né? Então, de fato, isso já é comprovado. Quando a criança ela come assistindo, ela não presta atenção no alimento. Então, qual o problema disso? Que ela não aprende sobre a comida. Então, ela simplesmente está conectada com a tela e ela não sabe o que ela está ingerindo, né? Então, ou isso, às vezes, é uma sensação de fuga dessa criança, né? Porque os pais ficam ali naquela... Se a criança não aceita, vamos tentar aqui a tela. Mas eu falo que isso é algo paliativo, porque vai chegar um momento que a criança realmente ela vai passar a não aceitar, porque ela não está conhecendo sobre o alimento. Então, é importante que dentro da quantidade de tela que foi estabelecida após os 2 anos, né, que a média que é estipulada de 15 minutos por dia, né, essa média, mas aqui no momento da refeição, de fato, não tenha o uso de telas. Que tente fazer refeição em família, se conectar junto, prepara essa criança para isso, né, vai tentando retirar aos poucos, né, que já faz uso de tela, porque a criança ela precisa se conectar com o alimento e se conectar com a família no momento da refeição. Acho que o momento da refeição realmente não é o momento para usar telas. Eu também concordo que a tecnologia ela ajuda muito em muitos pontos, mas que precisa, de fato, ter esse equilíbrio no momento dessa oferta, né? E, na hora da alimentação, a criança ela não vai prestar atenção no alimento, aprender sobre ele, ver o que é que está mastigando. E aí, isso, a longo prazo, não é interessante. Doutora Dayana Queiroz, nós chegamos no final do programa Saúde e Base nessa edição. Eu sempre caracterizo como extraordinária, inédita e exclusiva. Doutora, as palavras finais da senhora, eu já quero dizer assim, fizemos a pré-entrevista, eu já tinha feito toda a análise, já haviam muitas indicações, a senhora é uma grande médica, uma grande mulher, muito ainda a evoluir, a salvar vidas e sempre digo, né, o Sistema Master de Comunicação está à disposição.
E os médicos já sabem, uma vez tendo novidades, e não faltam, o primeiro lugar a se vir é aqui. Isso é uma intimação, viu, doutora? Porque os médicos realmente gostam de trazer as novidades, porque essa forma didática, né, do conhecimento, do aprofundamento, é o que os profissionais querem. E o público altamente inteligente é isso que merece ouvir, aprender e saber. Portanto, doutora, muito obrigado. Eu queria que a senhora ressaltasse rede social, endereço da clínica. Fique muito à vontade e de coração, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que informação é algo que liberta, né? A gente tem essa oportunidade, a gente faz a diferença a partir da informação. Me sigam lá nas redes sociais para ter muito sobre gestação, sobre bebês. O Instagram é doutora Daiana Queiroz, Daiana com Y e 2 N's. Hoje eu tenho um espaço, que é o Espaço Daiana Queiroz, que fica localizado no Shopping Live Mall. Então, lá no Instagram também você tem todo o contato para agendamentos de consultas online ou presencial, curso online. Então, tem muita informação por lá. E vai ser sempre um prazer, né? Sempre que eu for convidado, estarei aqui para falar sobre a nutrição materna infantil. Eu quero só para encerrar, exaltar e até agradecer, né? Porque isso foi agora, essa semana, na sexta-feira, parabenizar também todo o sistema de saúde ligado aí ao governo do estado da Paraíba. Nós tivemos mais uma sistemática como um todo de uma doação de órgãos, né? Foi na sexta-feira, agradecendo assim ao amor dessa família, né, que teve o olhar. Foi um adolescente, né, que faleceu, 16 anos, em Campina Grande, e a partir daí a família resolveu, repito, num ato de total generosidade, de amor ao próximo, doar. E aí houve, habitualmente, dentro de todo o critério, a doação de vários órgãos, né? Inclusive coração, fígado, rins, córneas também. Tanto sempre é motivo de satisfação, porque é a continuidade da vida. A gente tem que aprender isso, e o programa Saúde Master tem esse papel. Tem o papel em divulgar essas ações e incentivar. Quantos programas já trouxemos aqui e iremos ainda trazer com o tema de doação de uma forma geral, né? Doação de órgãos, doação do leite humano, doação de sangue. Portanto, assim, o meu carinho por essa família de Campina Grande que teve esse olhar num momento de dor, mas que gera vida, que transforma outras vidas, que prolonga a vida de várias outras pessoas necessitadas. Muito obrigado. Fiquem com Deus e aguardem as próximas edições, porque na próxima semana já iremos ultrapassar 500 entrevistas, 500 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados de uma forma que ninguém não conseguiu no mundo nesses 4 anos. Todas as entrevistas presenciais e ao vivo. Muito obrigado, fiquem com Deus.